Oi, gente, vamos lá para a nossa aula de revisão sobre os agentes externos modeladores do relevo. Então, o que é solo? Eu queria que vocês lembrassem lá das nossas aulas. O horizonte de camada intemperizada, ele é formado a partir da ação do intemperismo químico, físico e biológico, ok? Então, o solo ele pode também ter vários horizontes. Depende muito se o intemperismo ali atua de forma intensa, depende também do tipo de rocha para que esse desenvolvimento aconteça mais rápido ou mais lento. Então, há vários fatores que podem ocasionar o desenvolvimento do solo em uma dada região. No Brasil, a maior parte dos solos que são encontrados são solos profundos, mas nós encontramos também solos mais superficiais, que as rochas ainda estão sofrendo a ação do intemperismo, estão ainda com um solo mais raso, ok? Mas a maior parte é formada por tipos de solos mais profundos e muito desgastados, lixiviados. Tá? Então, a ação do intemperismo tropical no nosso país ocasiona uma maior degradação da rocha e, por consequência, a formação de solos mais profundos, ok? Nessa imagem, a gente tem o processo de desenvolvimento do solo. Então, no primeiro momento, a rocha em desintegração, nos primeiros contatos aí com os efeitos externos, agentes externos, começa a degradar. E aí, um primeiro horizonte começa a se formar no modelo 2 e uma primeira camada de matéria orgânica que acaba sobrepondo a parte mais externa, mais superficial, começa a atuar também no intemperismo biológico, tá? Então, nós temos, além dos agentes químicos atuando, o intemperismo biológico também atuando e o intemperismo físico, ok? E então, o primeiro horizonte do solo começa a se formar. Depois, na fase 3, nós vamos ver já uma caracterização mais parecida com os horizontes do solo, que mais próxima à completa, mas ainda em desenvolvimento. Então, na parte superficial, nós vamos encontrar uma camada de humus mais expressiva, a ação do intemperismo biológico também atuando nessa porção, a camada mais superficial bem mais fragmentada, bem mais erodida, e uma camada ali de rochas ainda bem expressiva dentro do horizonte A ainda, tá? Mas em processo de formação do horizonte B. Mas aí no 4 o solo já está mais desenvolvido e nós vamos ver uma camada de humus mais expressiva, vegetações mais de maior porte e a diferenciação entre esses horizontes, tá? O horizonte O, que não foi colocado aí, que na verdade em algumas imagens, nomenclaturas e estudos, ele vem antes do A, que o O seria a matéria orgânica, a camada de humus. Logo na sequência, horizonte A, quando você encontra ali os processos, os tipos de solo mais intemperizado, mais erodido possível na parte superficial, ou seja, a terra mesmo, tá bom? Que o pessoal gosta de chamar aí. Depois, nesse horizonte A, nós vamos ver ali que é uma influência muito grande da camada de humus com o horizonte A. Depois, no horizonte B, que vai ter menor quantidade de matéria orgânica em relação ao horizonte A, e o horizonte C, com maior quantidade de fragmentos rochosos, ok? Abaixo do horizonte C, nós vamos encontrar realmente a rocha matriz, a rocha que deu origem a esse solo, ok? O que é terra roxa e onde ela é encontrada no Brasil. Então, quando nós tivemos o processo de separação da África no período do Mesozoico, nós tivemos aí derrames basálticos nessa porção do território. Então, esse latossolo que está aqui é o latossolo roxo, nessa região do sul do país, centro-sul do país. Pega um pedaço de Minas Gerais,
pega um pedacinho, a maior parte do estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e um pedacinho do Rio Grande do Sul. Então, essa rocha, ela é uma rocha melhor, tá? Ela é uma rocha que tem propriedades químicas e que trazem maior fertilidade para o ambiente, se for aproveitado para cultivos. E é classificado como um solo bom, tá? Por causa da sua origem magmática extrusiva. Não sei se vocês se lembram, quando eu falei que algumas famílias em ambientes onde já ocorreu atividades vulcânicas gostam às vezes de residir próximo aos vulcões. Então faz de conta que uma erupção vulcânica aconteceu há 300 anos atrás. Esse vulcão ele dá sinais de atividade, mas ele está adormecido, e ali no entorno desse vulcão acaba morando várias famílias. Então, isso acontece porque o solo no ambiente vulcânico, ele é um solo melhor quando ele se desenvolve a partir da decomposição da lava do vulcão, do basalto, né, desses derrames de origem vulcânica. Por consequência disso, essas famílias estão sujeitas também a serem prejudicadas em caso de uma erupção vulcânica. No caso do sul do nosso país, já não há mais riscos, não há mais nenhuma ligação com o manto nesses trechos que já ocorreram atividade vulcânica e, portanto, eles podem ficar despreocupados com relação a isso. Mas em outros países onde há atividade vulcânica, aí o risco é grande, porque se a erupção vulcânica vem e acomete toda aquela comunidade com a lava, causa vítimas, aí o risco é muito grande. Então, a terra roxa é um tipo de solo roxo, pode ser chamado também de latossolo roxo, vocês devem se lembrar disso. Se falar latossolo roxo, é a terra roxa, ok? Então, ela é encontrada no sul do Brasil, oriunda da degradação da ação do intemperismo tropical sobre o derrame, o derrame basáltico que aconteceu nessa região. Então, intemperismo também pode ser chamado de meteorização. É, na verdade, a decomposição ou desintegração das rochas ou até mesmo do solo por meio dos efeitos químicos, físicos ou biológicos, ok? Então, nessa imagem, a gente encontra um morro testemunho. Isso aqui refere-se a um testemunho de que o relevo no passado já teve uma altitude mais considerável, né? E a ação eólica veio esculpindo e permitindo que essa estrutura permanecesse ainda, mas isso no futuro aí possivelmente já não vai existir, tá? Então isso aqui é um morro testemunho. Aqui também existe uma imagem com essas fissuras na rocha, isso pelo processo de dilatação e contração, também em temperismo físico, tá? Que vai promover a rachadura. Então, o dia está quente, o dia está frio, todo dia nós temos a máxima e a mínima, isso aí constantemente vai fazer a estrutura dilatar e contrair e vai causar essas fissuras, tá? O verão, o inverno, tudo isso pode contribuir para a ação do intemperismo físico, tá? Então, a variação de temperatura, ela é importantíssima para a atuação e degradação das rochas. O congelamento das águas nas fissuras das rochas. Então, vem lá a dilatação e contração, a rocha estava intacta, dilatou e contraiu, começou as fissuras na rocha, igual nesse caso aqui. Vem o inverno e a neve, ela encobre essa região, ou também há presença de água nessas fissuras, se houver. Essa, com a temperatura negativa, vai encontrar então a possibilidade dessa água congelar. A água, no estado sólido, ela dilata, e por consequência disso, teremos uma maior degradação nessa área aqui. Aí, quando vier a primavera, ocorrerá o degelo e essa fissura estará muito mais espaçada.
e poderá, às vezes, se deslocar junto com a neve no processo de degelo. Então, uma avalanche é um perigo, porque não vai vir somente gelo, né? Somente a neve. Pode vir fragmentos de rochas que acabaram se desprendendo por causa já das fissuras que existiam e no estado sólido a neve dilatou e contraiu. Então, vocês lembram que nas garrafinhas de água, se a gente coloca ela fechada no congelador e ela não tiver uma resistência tão boa, uma elasticidade, ela pode vir a trincar e rachar toda. Já deve ter acontecido com vocês, ou até mesmo se você deixa destampada, parte dessa água que estiver bem, se ela estiver até na tampa, pode ser projetada para fora no processo de degelo, porque a água no estado sólido ela dilata. Então, haverá maior risco de você ter um prejuízo com a sua garrafinha ou ao amanhecer, quando você for retirar a garrafinha do congelador, parte da água que ainda estava em processo de degelo, no estado líquido, vai ser empurrada pelo gelo que estará solidificando e dilatando dentro da garrafa. Então, a parte dessa água acaba derramando. Isso faz com que a garrafinha acabe grudando, porque essa água que derramar vai solidificar também. E na parte superior da garrafinha haverá uma pequena saliência que estará sendo exibida, indo além do limite da garrafinha, né? Então, acabará tendo... Então, a garrafa está lá, você deixa ela aberta e um pequeno volume de água vai ficar do lado de fora, ok? Saindo para fora uma pequena saliência, ficará de gelo além do bico da garrafa, ok? Lembre-se disso, quem não fez essa experiência, passa na sua residência aí e tire essa dúvida, tire a prova, ok? Alívio de tensões também pode acontecer, cristalização de sais e agentes físicos biológicos. Então, tipo, a raiz da árvore, quando ela vem desenvolvendo, ela vem com força, tá? A raiz da árvore, ela não é uma coisa simples. Então, ela consegue trincar uma rocha se for necessário. Então, nessa imagem, a gente vê nitidamente a força da raiz, a força da árvore no processo de intemperismo físico. Além da raiz que pode trincar a rocha, também pode existir um intemperismo físico que a própria água faz sobre a superfície. Então, a água do rio, se ele é muito turbilhonado, vai fazer com que haja um impacto constante da água sobre a rocha, gerando crateras. Não pelo intemperismo químico, mas sim pelo intemperismo físico. Não sei se vocês já observaram, às vezes numa goteira na sua casa, que fica batendo sobre o cimento, daqui a pouco começa a abrir um buraquinho lá perto do cimento. E aí, seus pais às vezes colocam lá uma calha para evitar que essa gotícula de água que fica caindo sobre aquele cimento venha causar mais transtornos e prejuízos, degradando o piso da sua casa. Não sei se você já tiver essa experiência, ok? Vamos lá. Aqui, ó, o que é uma erosão regressiva? É uma erosão que vai a montante em direção à montanha. Então, por isso ela é chamada de regressiva, porque olha só essa imagem 1, essa aqui, e a imagem 2. Nesse caso, o rio, né, ele vai agir quimicamente, fisicamente e vai promover uma erosão indo em direção à montante. Observe a diferença entre essas duas estruturas de uma mesma região. Tá aí a cachoeira que antes estava nesse ponto, ela não vai estar mais nesse ponto. Ela vai estar mais próximo à cabeceira do rio, mais a montante, ok? Há também a vossoroca, que no primeiro momento ela pode surgir em uma dada
porção da superfície e ir crescendo em direção ao cume do monte. Então, muitas vezes, a vossoroca, se aqui passar uma estradinha, essa vossoroca crescer, ela vai causar um impedimento da estrada de terra. Se tiver residências mais adiante, mais acima do morro, ela pode também ser danificada, ser perdida, se não houver a contenção dessa vossoroca. Então, é uma erosão que vai começar a partir de um sulco. O sulco, é uma erosão que tem menos de 50 centímetros. A ravina, ela é uma erosão que já tem mais de 50 centímetros. E após o ravinamento, vamos ter, então, o desenvolvimento de uma vossoroca. Não necessariamente onde eu tenho um ravinamento vai virar uma vossoroca. Depende muito da estrutura daquele solo, né, dos tipos de componentes que eu tenho naquele solo. Se é um solo mais arenoso, né, ele poderá facilmente se perder, né, ser levado no processo de temperismo químico, tá? Então, a retirada da cobertura vegetal nessas regiões, a exposição do solo, juntamente com as propriedades químicas, físicas, biológicas dessa superfície, acarretará no desenvolvimento de uma vossoroca ou não. Tá? Se o solo ele tem uma outra característica, ele é mais consolidado, ele não tem tanta areia, ele poderá, às vezes, ficar só no processo de ravinamento. Tá? Então, não fique achando que tudo vai virar, que todas as ravinas vão virar vossoroca. Isso não é uma regra, ok? Aqui, ó, é legal para vocês identificarem que quando eu tenho uma cachoeira e é muito perigoso, formam-se vários buracos numa cachoeira. Em Minas Gerais, há muito problema com o Corpo de Bombeiro em afogamentos em cachoeiras, porque às vezes você tem nessa área aqui, ó, um pequeno lago. O pessoal gosta de ficar, às vezes, na cachoeira, aqui pegando a água caindo na cabeça, levando umas pauladas na cabeça, que parece uma paulada, né? Mas aí o que acaba acontecendo? Essa força da água, ela vai fazer alguns buracos. E esses buracos, eles acabam também trazendo maior risco para quem vem nesses espaços. Se uma pessoa, nessa cachoeira que está aqui, de um rio intermitente, que já teve um volume mais expressivo, essa foto aqui do lado, do canto esquerdo inferior, se nesse local, uma pessoa, quando a cachoeira está em grande volume, quando ela está num período de pluviosidade significativo, causar, decide pular, a pessoa decide pular e cai de cabeça para baixo, em alguns pontos, como essa grande craterinha aqui, ela às vezes não consegue retornar, porque ela vai cair de cabeça e ela não consegue fazer esse movimento de retorno e subir para a porção superior. Aí o que vai acontecer? Afogamento, porque além da dificuldade de fazer o retorno, além dela não conseguir retornar, fazer esse movimento, porque é muito apertado, muitas vezes, tem o turbilhonamento da água que cai aqui com muita força, impedindo que a pessoa consiga sair. Então, o Corpo de Bombeiro constantemente pega pessoas aqui em Minas Gerais nesse tipo de estrutura geológica, na região da Serra do Cipó, principalmente. Infelizmente, isso aqui é causa de óbitos em Minas Gerais. Aqui a gente não tem praia, mas temos um risco também de afogamentos muito comuns nas cachoeiras. Ok? É uma maravilha, mas tomem muito cuidado quando vocês estiverem em cachoeiras, tudo bem? A cachoeira é uma erosão regressiva, então, à medida que a água escoa sobre essa cachoeira aqui, ó, com a grande velocidade, ela vai causando um atrito, uma erosão nesse ponto. Então, daqui uns 15 anos, essa cachoeira vai estar um pouquinho mais adiante, ela não vai estar exatamente nesse ponto. Se você tiver
uma trena, saber conhecer essa propriedade com detalhes, você vai perceber que essa cachoeira, à medida que os anos passam, ela cada vez mais está em direção a montante, porque ela é uma erosão regressiva. E nesse caso aqui, a gente não vê tantos, nesse trecho, possivelmente não deve ocorrer grandes buracos como esse da foto de baixo, porque é uma queda d'água pequena. Depende muito para formar um buracão desse da queda d'água, do volume, da altimetria ali que vai causar um impacto maior de erosão. Então tomem cuidado, por favor, com esse tipo de lazer, tá? Seja sempre em alerta. Todos os rios muito turbilhonados tendem a ter esse tipo de estrutura no leito do rio, ao longo do rio. E às vezes, gente, não tem aqui os buracos, né? Tem alguns poucos ainda em formação nessa parte. Mas aqui, ó, mais distante de onde realmente está acontecendo a cachoeira, tem os buracos. Esses buracos semelhantes aqui, ó. Por quê? A cachoeira já esteve caindo nesse trecho aqui. E geologicamente, essa estrutura foi formada anterior. E aí, às vezes, se a pessoa não sabe, acha que isso aqui é uma piscina, isso aqui não é uma piscina, isso aqui é uma cachoeira, um rio com grande velocidade. A pessoa inventa de mergulhar e não consegue retornar, ela morre afogada num ambiente que parece simples e confiável. Cuidado com cachoeira, é isso que eu quero que vocês saibam. Aqui, gente, por que Haroldo de Azevedo e Aziz Absaber não encontraram as depressões amazônicas? Eles não tinham a mesma tecnologia que o Jurandir Ross, ok? Os satélites, os radares, eles foram desenvolvidos durante o período da Guerra Fria, né? Então, a corrida espacial, o conhecimento tecnológico, a pesquisa foi muito impulsionada durante a Guerra Fria. Isso possibilitou que as nações tivessem, então, um maior detalhamento. Não só o Brasil, mas todas as nações do mundo começaram a utilizar as técnicas de sensoriamento remoto. E, nesse caso, quando o Jurandir Ross vai utilizar, ele vai utilizar a aerofotogrametria, que vai mapear toda a região brasileira, descobrindo então a unidade de relevo das depressões que antes não eram colocadas nos mapas de Haroldo de Azevedo e Aziz Absaber, ok? Então, a região amazônica é coberta, cheia de depressões ao longo da sua estrutura, tá? Lembrando que as depressões... Aqui, gente, eu deixei para vocês uma imagem que mostra a planície de inundação, né? O leito de inundação ou planície de inundação. O que acontece? Os rios, eles, no momento lá de período de seca, de estiagem, ele vai ter lá, ou ele vai secar totalmente, ou ele vai ser um rio, se ele é um rio perene, ele vai estar ali com um fluxo de água. E essa água, onde ele escoa, nessa parte onde ele sempre tem água, é chamado de leito vazante. Essa imagem aqui mostra que quando houver voltar o período de precipitação, toda a área do leito de inundação vai ser preenchida pelas águas. Infelizmente, em algumas cidades brasileiras e no mundo, eles constroem avenidas no leito de inundação. E aí, eles começam a reclamar por causa das constantes inundações. O que eles vão fazer depois, então? Eles vão afundar o Talveg. O Talveg é a parte mais profunda do rio. Olha só nessa imagem aqui. E aí, o que vai acontecer? Vai resolver o problema da inundação, das enchentes? Não vai, porque toda a cidade vai edificar-se e impermeabilizar o solo. Então, muitos espaços verdes não vão existir mais, totalmente impermeabilizado, a água não vai conseguir infiltrar no solo e, por consequência disso, ela vai escoar totalmente para o leito do rio. Isso vai causar, mesmo que a profundidade do rio tenha sido alterada, a cheia da avenida e prejuízos para comerciantes, para transeuntes, para o tráfego de veículos. E isso é muito sério,
Quando você for um engenheiro, você não faz um negócio desse. Não construa avenida sanitária. Pelo contrário, preserve a mata ciliar desse rio, preserve o leito do rio, para que não haja prejuízo para outras comunidades no futuro e até mesmo o risco de morte. Ok? Então, tenha atenção com relação a isso. As unidades morfoestruturais do Brasil. Quando, então, Jurandir Rosa, utilizando das técnicas de sensoriamento remoto que foram empregadas no final dos anos 70 e início dos anos 80, 70 e 80, ele vai descobrir a unidade de depressão, um grande grupo de depressões no nosso país. Então, o mapa morfológico do Brasil ele vai mudar. Nós temos, então, predominância dos planaltos, na sequência as depressões e, por último, as planícies. Reduziu-se bruscamente a quantidade de planícies no nosso país. Outra coisa, gente, é que no nosso país nós temos depressões relativas. Nós não temos depressões absolutas, porque as depressões absolutas estão abaixo do nível do mar. Olha só nesse caso aqui, ó. A medida do mar está aqui. Esse lugar aqui é uma depressão absoluta. No caso do Brasil, a gente só tem depressões relativas, que são acima do nível do mar, ok? Um detalhe, lembrando que numa depressão absoluta, a pressão atmosférica sobre essa região, que é o peso da coluna de ar, vai estar sempre maior do que em relação aos pontos mais elevados, tá? Porque a coluna de ar nesse ponto é menor do que a coluna de ar que estaria sob uma depressão absoluta. Então, a dificuldade para atividades físicas nesse lugar de depressão absoluta é sempre maior do que em outros pontos, porque o peso da coluna de ar sobre aquela região é maior. Nessa imagem, a gente vê os 3 grandes recordes que ajudam a enxergar a cara do nosso país. Então, se eu for traçar um perfil topográfico dessa região aqui, ó, ok? Número 1, saindo então dos planaltos residuais norte-amazônicos, reparem que esse mapa tem um erro grave. Ele colocou tonalidade azulada num lugar que não estaria representando água. Isso a gente não faz, ok? Porque dá uma ideia de que isso aqui seria água. Isso não é água, isso aqui estaria representando as depressões na região amazônica, tá? Então, depois do Planalto Residual Norte-Amazônico, nessa região aqui, vamos ter as depressões, bate com essa região aqui. Depois, a planície Planalto, aqui primeiro aqui o Planalto da Amazônia Oriental, a planície do Rio Amazonas, bem no centro, depois o outro Planalto, que estaria do lado oposto ao rio, depois as depressões, olha só, novo azulzinho aqui é a depressão, e, por último, os planaltos residuais sul-amazônicos, ok? Muitos concursos cobram esse tipo de avaliação, de perfil, o que seria essas áreas, e as pessoas devem saber. O nosso território, nós temos que conhecê-lo, ok? Então, o 2, olha só, lá na região do Nordeste, essa área aqui, ó, é Planaltos e Chapadas da bacia do Rio Parnaíba. Então, essa área aqui cinza, que está nesse mapa, seriam os Planaltos. Depois que chegar no azulzinho, vai ser, nesse ponto aqui, a depressão sertaneja. Depois, quando chegar aqui, ó, olha só, nesse pontinho aqui, ó, cinza de novo, é o Planalto do Borborema. E depois, os tabuleiros litorâneos, que estaria já chegando ao litoral nordestino brasileiro, tá bom? O último modelo, estamos aí com a região Centro-Sul, um perfil da região Centro-Sul. Então, partiu da planície do Pantanal, pegou aqui, ó, ele partiu aqui da planície do Pantanal e ele colocou aqui. Depois, ele vai pegar esse trecho aqui, que são os planaltos e chapadas
da Bacia do Paraná. Esses dois aqui. Depois, olha só, de azul, sempre que for azul nesse mapa aqui é depressão. Aí vai encontrar depressão periférica da Bacia do Paraná. E por último, essa área aqui, ó, que é essa parte cinza, finalzinho, um pedaço trecho bem pequeno, planaltos e serras do leste e sudeste, ok? Esse tipo de mapa é muito comum cair em provas de concursos, Enem, SpaceX. Então, fiquem atentos, estudem, para que vocês não venham errar um conteúdo desse. Na verdade, tem que ter o mapa do Brasil todo na cabeça para dar conta desse tipo de concurso.